A polícia que nunca mata comete um dos piores erros da história da Scotland Yard. Executa por engano o brasileiro que foi confundido com um terrorista. Revisitamos os erros da investigação que levaram à perseguição de Jean Charles e os últimos passos do brasileiro na cidade em que ele buscava realizar o sonho de milhões de imigrantes. Rua Escócia, número 17. Um modesto conjunto residencial do bairro de Tulse Hill, zona sul da cidade. É aqui que o brasileiro Jean Charles de Menezes morava. Mas não só ele. Seu vizinho era o etíope Hussein Osman, um dos supostos autores dos atentados frustrados do dia anterior. Uma imagem desfocada, feita de um celular, através das folhas de uma árvore. Foi assim que um agente secreto da célebre Scotland Yard, a polícia de Londres, de plantão na rua desde as 6 da manhã, confundiu o eletricista Jean Charles de Menezes com o terrorista. Jean saiu do prédio às 9h30 da manhã para consertar um alarme no bairro da região de Kilburn, no noroeste da capital inglesa. O policial filmou o brasileiro e enviou as imagens para o comando da polícia, para que a central analisasse as características físicas. Foram 33 minutos de perseguição. Sem saber que estava sendo seguido por um agente de segurança britânico, Jean caminhou até este ponto de ônibus para ir até a estação Brixton do metrô. Jean Charles não pôde entrar aqui no metrô Brixton, porque a estação estava fechada devido às tentativas de atentados da véspera. O eletricista ainda conseguiu entrar no mesmo ônibus, só que desta vez com destino à estação Stockwell. Para a polícia, Jean teria entrado e saído rapidamente do ônibus para despistar os investigadores, porque teria descoberto que estava sendo observado. Ainda acreditavam que ele vestia uma jaqueta no verão e uma mochila para esconder os explosivos. Policiais e várias outras testemunhas contaram uma história bem diferente daquela apresentada pela polícia. Jean Charles não correu, não pulou as catracas e nem se jogou dentro do trem. Pelo contrário, passou o bilhete pelo leitor das catracas, desceu as escadas calmamente, lendo o jornal, e chegou quase no momento em que o trem estava parando na estação. Segundo a investigação, Jean Charles escolheu um assento à direita, próximo à entrada do vagão. Ao seu lado ficou um agente chamado Hotel 3. Outro com o codinome Hotel 9 segurou a porta. Outros policiais apelidados de Co-19, código por estarem armados, chegaram. Jean foi imobilizado. Ouviu-se um grito: "É esse o homem!" Foram disparados 11 tiros, 7 atingiram a cabeça, um no ombro e mais 3 cartuchos não atingiram o corpo da vítima. Um dos policiais disparou 7 vezes a queima-roupa. Os policiais da Scotland Yard são conhecidos pelo mundo inteiro. Talvez apenas os homens da SWAT norte-americana sejam mais lembrados que os londrinos. Fundada em 1829, faz o policiamento nas ruas a cavalo, serviços de investigação, inteligência e perícia. A Scotland Yard é conhecida por não usar armas. Com um contingente de 35.000 homens, apenas 2.000 andam com armas de fogo. Os policiais alegaram que Jean não atendeu a ordem de prisão e que não se sentou. Ao contrário, teria avançado em direção aos agentes, que, em legítima defesa, o mataram, porque com um simples movimento suicida, o brasileiro poderia detonar uma bomba. Em pouco tempo, o que era alívio se transformou em preocupação. Afinal, os ingleses não estavam dispostos a conviver com uma polícia que desperta desconfiança. 90 minutos depois da execução em Stockwell, o comissário-chefe da Scotland Yard, Sir Ian Blair,
pediu ao Ministério do Interior que impedisse a recém-criada Comissão Independente de Queixas contra a Polícia, a IPCC, de investigar o caso, para não atrapalhar na luta antiterrorista. A proposta foi rejeitada. Uma semana depois, a polícia informou aos investigadores que estas câmeras do circuito fechado da estação não registraram os últimos passos de Menezes. Mas a direção da empresa terceirizada, responsável pela manutenção das câmeras, relatou que não havia sido detectada nenhuma anomalia nos equipamentos. Os documentos e relatos revelaram a mentira, vazada para a imprensa pelos computadores da IPCC. Passadas 30 horas da morte do brasileiro, a polícia admitiu que havia cometido um erro. Os documentos de Jean Charles provaram que o nome e a nacionalidade da vítima não eram compatíveis com o perfil do terrorista que a Scotland Yard procurava. Na jaqueta do eletricista, nenhum explosivo. O alvo era apenas um inocente. Nossa reportagem tentou entrevistar um representante da Polícia de Londres para apurar a versão da corporação sobre o caso, mas o pedido foi negado. Em nota, a assessoria de imprensa diz que, seguindo procedimentos legais, nenhum policial está autorizado a fazer comentários sobre o ocorrido. O governo inglês ofereceu pedidos de desculpas e a polícia colocou à disposição da família de Jean 15 mil libras, cerca de 41 mil reais para o velório, proposta rejeitada pelos parentes. Ah, porque era muito absurdo, né? Ele morreu sob responsabilidade do Estado. Então, quer dizer, se eles estavam atrás de um terrorista, eles não agiram da forma que eles deveriam agir em segurança do público. O governo brasileiro enviou uma missão diplomática para acompanhar as investigações na Inglaterra. Foram promovidas campanhas para que a verdade viesse à tona e os culpados punidos. Para Yasmin, coordenadora da campanha Justice for Jean, o eletricista não foi o primeiro, nem será o último, a ser morto pela polícia de Londres. Yasmin tem certeza de que um caso como este acontecerá de novo. Acredita que quando ninguém é responsabilizado, a mensagem que fica é que a polícia poderá agir de novo, exatamente dessa mesma forma. A notoriedade que a morte de Jean Charles ganhou na opinião pública da Inglaterra chegou à classe política. Na época, o parlamentar George Galloway, acusado pelo Senado americano de trabalhar pela ditadura de Saddam Hussein, proclamou-se porta-voz da família Menezes em Londres. A comoção com o caso teria sido bem maior se um banqueiro ou um cidadão londrino tivesse sido assassinado. Mas se tratava de um eletricista brasileiro, uma pessoa humilde. George diz que o racismo que existe na Inglaterra e no mundo inteiro teve um papel importante nesse episódio. Em Gonzaga, nossa reportagem encontrou uma pessoa que acompanhou toda a história de perto. Alex Pereira, primo de Jean Charles. Eles moraram juntos em Londres. Alex chegou à Inglaterra apenas 6 meses depois de Jean e acompanhou praticamente toda a vida do eletricista em terras britânicas. O Jean viveu em Londres na época das descobertas. A melhor época que você chega num país novo assim é a época da descoberta, né? A época que você começa a falar a língua, começa a conhecer a cidade. Os dois estudavam na mesma escola em Londres e faziam parte da mesma turma de amigos. Depois do atentado terrorista ao metrô de Londres, Alex conta que eles não mudaram a rotina, pois não se sentiram ameaçados pelo episódio. O número de pessoas que morreu no atentado morre no final de semana em São Paulo e nunca assustou a gente. Na delegacia de Londres, Alex relata que era visível o constrangimento dos policiais britânicos. Ias enrolando, nós pressionando eles não falavam nada, eles tentavam interrogar, mas nós é que pressionava eles, nós que tinha interrogatório. Eles não tinham, nós não respondia a pergunta deles, nós questionava eles e eles ficavam gaguejando. Aí eles perguntou quantos parentes tinha, falavam que aí eles chamamos todo mundo e eles deram notícia.
Alex diz, inclusive, que chegou a ver o corpo do primo no necrotério. O corpo estava enfaixado e dava para perceber que nenhum tiro foi de frente, né? A cabeça estava tampada e dava para ver que todos os tiros foi por trás ou de lado, mas de frente não foi. Durante 7 anos, Alex morou na Inglaterra. As lembranças estão nas fotos. Trabalhou como motoboy na construção civil. Depois da morte de Jean, teve que retornar para o Brasil. Agora o consulado britânico não está concedendo o visto de entrada. O primo de Jean Charles acredita que a atitude é uma represália por tudo que fizeram no caso. Mas eles falaram que não tem nada mais para fazer em Londres, que a família, a indenização, parte do acordo da indenização foi para encerrar o caso, que não tinha mais nada de caso na justiça lá para a gente tomar conta, que eu não tinha nenhuma razão para estar em Londres. E aí deram esse carimbo, deram o X e colocaram o avião de volta.